vou começar lendo uma história, pessoal, lá em Marcos capítulo 10. Você pode abrir sua Bíblia aí. Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Vamos lá. Então chegaram a Jericó, isso é Jesus e seus discípulos. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Versículo 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Feche seu olho, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem um porquê da gente estar nesse lugar, para ouvir a Tua palavra, para aprender com a Tua palavra, Pai, aprender com aquilo que o Senhor tem para nos dizer essa noite. Pai, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, Pai, esse louvor maravilhoso, essa presença Sua maravilhosa, esse Teu Espírito, Pai, que nos surpreende todos os dias, Pai. Queremos mais de Ti, desejamos mais de Ti, Pai, nesse momento. Então oramos e Te agradecemos, e Te damos toda a honra, toda a glória, Pai. Usa a minha boca, Pai, para falar as coisas que o Senhor tem para essa galera, Deus. Então nós oramos no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, amém. Eu vou começar com uma história, pessoal, uma história. Então a gente vai dar uma saída da Bíblia aqui. Queria que você prestasse atenção em mim agora. Agora não tem por que você estar olhando para o seu celular, olhando para a sua Bíblia. Eu quero a atenção aqui. Beleza. Lá estava eu, aos meus 11, 12 anos, com meus 11, 12 anos, no auge da minha carreira futebolística, treinando vários dias por semana, sendo destaque nos jogos de futebol, tá? Tava lá, jogava bola todos os dias, recreio e tal, também jogava pela escola, tinha vários campeonatos tal que a gente já jogava, e como é de costume, um moleque com 11, 12 anos só tem tênis de futebol. Ou ele tem tênis de skate, porque ele anda de skate, ou ele tem tênis de futebol, certo? Correto? No meu caso, eu tinha uns 5 tênis de futebol, eu só usava eles. Eu ia para a igreja com tênis de futebol, eu ia para a escola com tênis de futebol, e eu revezava, porque tinha cores diferentes. Tinha o branco, tinha o azul, tinha o vermelho, e eu ia revezando, né? Só que certo dia, eu vi a chuteira dos meus sonhos. Ela, a menina dos meus sonhos. Gostaram, né? Ela, toda azul. Aquele azul claro, assim, ó, bem feio. Aquele azul claro que ao mesmo tempo chamava atenção. Com detalhes em vermelho, com o símbolo na Nike e tal, e com a marquinha do Cristiano Ronaldo. Era o começo, assim, da carreira do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo começou a ficar famoso, saía, jogava aquelas chuteiras coloridas, né? Começou nessa época. E eu vi ela na vitrine. Não lembro se eu tinha ido no cinema com meus amigos ou alguma coisa, fazer uma coisa no shopping. E eu vi a chuteira dos meus sonhos na prateleira. Qual que era o porém? Ela era um pouquinho cara, certo? Chuteira na Nike sempre é cara. E feia, né, também. E eu, com meus 12 anos de idade, não tinha o dinheiro para comprar, certo? Então, o que eu fazia? Chegava no papai Davi, mamãe Mônica, juntava neles todos os dias. Pai, queria um tênis de futebol novo. Já tinha 5 já, né? Pai, queria um tênis de futebol novo. O tempo ia passando todos os dias. Fazia questão de levar o meu pai no shopping,
porque eu sabia que a gente ia passar na frente da loja que tinha a chuteira que eu queria. Fazia questão, levava ele e passava na frente da loja. Até que meu aniversário estava chegando. A chuteira já não estava tanto na moda. Na moda não, né? Já não era mais a da época, então está ficando um pouquinho mais barato, né? Graças a Deus. Entrou em promoção, finalmente ganhei a minha chuteira. Finalmente. Você não tem noção como eu cuidava dessa chuteira. Eu cuidava muito dela, cuidava muito. Toda azul, toda linda. Até que, campeonato de pré-adolescentes da Igreja Nova Aliança. Não sei se vocês lembram, aqui, na verdade, tinha uma quadra que a gente usava como estacionamento para a igreja, e depois você subia umas escadas, tinha uma quadra de cimento, aquele cimento que se você cai, você morre quase. Sua perna sai fora, você perde uma perna, tá? E a gente estava jogando nessa quadra, o campeonato era nessa quadra, eu todo moleque, estreando minha chuteira, toda limpa, toda bonita, não tinha usado nem para ir da escola ainda. Primeiro lance, escorrego, pé esquerdo, sai toda a cor azul do lado esquerdo. Eu lembro da cena, quase saiu lágrima no meu olho, eu amava aquela chuteira, vou usar esse termo até, tá? Eu gostava tanto daquela chuteira, gostava tanto. E qual é o ponto que eu quero fazer com essa história, pessoal? Eu, com meus 11, 12 anos de idade, eu encontrei a minha chuteira. Bartimeu, já com sua idade um pouco mais avançada, ele teve um encontro com Jesus. O que é mais importante? Chuteira, claro. Mas o ponto que eu quero fazer é... Eu levava tudo para a chuteira. Tudo eu queria que meu pai visse a chuteira para eu poder comprar. Eu era proposital. Naquilo que eu estava fazendo. Quando que eu e você somos propositais para encontrar a presença de Deus? Quando que você faz de propósito, você fala, eu estou separando esse tempo, e eu vou me encontrar com o Senhor nessa hora, de propósito. Quando que a gente faz isso? Essa história de Bartimeu é uma história muito especial. Esse cara não aparece em outro momento da Bíblia. E é muito engraçado que essa passagem está nos 3 evangelhos sinóticos, né? Então, Mateus, Marcos e Lucas. Essas histórias estão nos 3 evangelhos. Só que Marcos é o único que traz... Mateus traz 2, revela que tem 2 cegos, na verdade, nessa história. São 2 cegos. Marcos foca em Bartimeu, e Lucas não faz nem questão de mencionar o nome. O diferencial de Marcos, quando você estuda o livro de Marcos, é que Marcos está sempre focado nos servos, focados naqueles que não eram importantes para a sociedade romana. A gente vê que Marcos, na verdade, escreve para os romanos, e ele traz esse propósito, traz Jesus como um cara que fazia as coisas, Jesus que era um cara de ação, porque é isso que os romanos estavam se importando, né? Por isso que eles se importavam com isso. E a gente vê na história que Marcos é o único que traz o nome de Bartimeu. Porque a gente vê um Jesus porque a gente vê um Bartimeu que ele não era ninguém de importante. Só que mesmo assim, ele teve importância para o Senhor. Não por uma coisa que ele fez, não por que ele era um cara de importância para a sociedade, mas simplesmente porque ele desejou a presença do Senhor. E quando a gente lê essa passagem, pessoal, eu fico de cara de como esse cara, ele não ligou para aquilo que estava na frente dele, ele não ligou para as dificuldades que ele tinha, ele simplesmente desejou um encontro com o Senhor. E ele teve esse encontro com o Senhor. Porque não dependia dele, não dependia de outras pessoas, simplesmente dependia do coração disposto que ele teve de encontrar o Senhor. Porque a gente vê, pessoal,
Como nenhum dos evangelhos faz questão de mencionar o nome dele, ele provavelmente não era nenhuma pessoa de importância, ele provavelmente não tinha estudado, então ele não tinha nenhum conhecimento da palavra, por exemplo, ele devia ter conhecimento da palavra, mas ele não conseguia ler a palavra, o Antigo Testamento, então ele não tinha o acesso que outras pessoas tinham. Mas mesmo assim, esse cara entende o propósito de Jesus, ele entende que aquele é o Jesus, aquele é o Messias, e ele tem um encontro com o Senhor, e ele tem um encontro com Jesus. Os caras, a Bíblia deixa muito clara que os fariseus e outros povos, outras pessoas, eram pessoas que estudavam a palavra, mas não compreenderam quem Jesus foi e o que Jesus fez por eles. Então, por isso, eles não tiveram acesso à presença do Senhor, não tiveram acesso àquilo pelo que Jesus fez por eles. Então, você vê que o seu natural, o que você consegue fazer, as suas capacidades mentais, o seu físico, não importa. Isso não importa. Deus, Jesus, só quer tocar o seu coração. A gente vê que Jesus simplesmente, deixa eu falar para vocês, o milagre não é o importante da história. Bartimeu sendo curado não é o mais importante da história, porque a gente vê que no final do versículo 52, a gente vê que ele segue Jesus. O que isso significa? Que ele entendeu o propósito. Porque você tem várias histórias da Bíblia onde as pessoas eram curadas por Jesus, mas elas saíam da presença de Jesus. Elas não entendiam o propósito da cura de Jesus. Então elas não tomavam posse daquilo que era delas, por direito. Bartimeu entendeu isso. Ele foi curado e ele segue Jesus imediatamente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse cara. E eu quero fazer 4 pontos do porquê, do que a gente pode aprender desse relacionamento que Bartimeu teve com Jesus, desse encontro pessoal que Bartimeu teve com Jesus. Porque poucas pessoas têm esse entendimento que Bartimeu teve. Poucas pessoas encontram Jesus da maneira que Bartimeu encontrou. Jesus tem te chamado a encontrar Bartimeu Jesus tem te chamado a encontrar ele dessa mesma maneira. E eu quero usar Bartimeu como um exemplo nesse momento. Beleza? Então a gente vai ficar só nesses versículos. Você não precisa abrir sua Bíblia em nenhuma outra passagem. Tá? E vamos lá. Então, presta atenção aqui. Vamos ler o versículo. Versículo 47 ao 49. Começo dos versículos, vou ler de novo. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Bartimeu não teve um encontro. Por exemplo, a gente tem aquela famosa história daquela mulher que encosta nas vestes de Jesus e ela é curada. Sim, tem algo muito especial, a gente pode aprender algo com essa mulher. Mas eu quero trazer outro ponto e usar Bartimeu como exemplo. Bartimeu queria um relacionamento com Cristo. Ele desejava um encontro face a face com Cristo. Porque ele entendeu que a partir do momento que você tem um encontro face a face com Cristo, quando você vê Jesus, algo acontece. Não só no natural, não só os milagres acontecem, mas como o coração dele seria transformado. E ele compreendeu isso. Ele entendeu isso. Então por isso ele deseja, o que ele mais queria era ter um encontro com Jesus. Ele começa a gritar mais alto, mais alto. Não importou o que as pessoas estavam falando. Ele foi proposital no encontro dele. Ele foi proposital. Ele ouviu o que Jesus estava passando. Mesmo com as suas dificuldades físicas. Ele desejou. Ele quis. Jesus tem nos chamado a sermos propositais na presença dEle. A não só preencher as horas vagas com o devocional, para que você possa cumprir, você possa checar a lista lá que você fez o devocional hoje.
Se você ainda faz isso, quero te falar uma coisa que vai doendo com o seu coração. Você não entendeu o seu propósito como ser humano. Você não entendeu o seu propósito, de que o seu propósito é se relacionar com Cristo. E não simplesmente checar uma caixinha lá nas suas coisas. Seja proposital. Faça com o seu coração. Que é assim que você vai encontrar o Senhor. Amém? 2. Versículo, vou ler de novo? Não, vou focar no versículo 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O ponto que eu quero fazer aqui é: não ande em contentamento, mas deseje mais o Senhor. Como mencionei antes, Bartimeu podia muito bem receber o milagre de longe. A gente tem vários exemplos na Bíblia, pessoal. Várias pessoas na Bíblia que experimentaram do milagre do Senhor, mas nunca tiveram um relacionamento com Cristo. Você pode citar até os 5.000 que foram alimentados pelos pães e peixes. Teve pessoas que viram Jesus assim, a quilômetros de distância, experimentaram a bênção de Jesus, porque tamanha era a glória de Jesus, tamanha era a glória do Senhor, que Ele conseguia tocar essas pessoas. Mas será que elas foram salvas? Será que elas tiveram um relacionamento com Cristo? Eu vejo um Bartimeu que ele não se contentou com apenas, sei lá, o braço dele ser curado. Nesse caso, o olho dele ser curado, né? Bartimeu queria mais. Bartimeu queria mais. Bartimeu queria mais. A nossa fome espiritual não pode ser rala. Quando que você fez um devocional mais longo do que, sei lá, 30 minutos? Quando você fez um devocional que você gastou horas orando? Olha o que é a massa da presença do Espírito Santo. O mais profundo que você for, Deus sempre vai ter um titico a mais. Você nunca vai alcançar tudo aquilo que Deus tem para você. Primeiro pela nossa natureza humana, porque a nossa natureza humana às vezes desiste, não quer continuar, não quer persistir, e porque também a nossa natureza humana não nos deixa compreender a plenitude do Senhor. Mas um pouquinho a mais. Senhor, Deus sempre tem um pouquinho a mais. Você sempre pode ir um pouquinho mais profundo. Você sempre pode gastar um pouco mais de tempo. Amém? Ponto 3. Versículo 50. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Primeiro ponto que eu quero fazer, pessoal. Lançando sua capa para o lado. Capa, manto nos tempos bíblicos, ela trazia uma identidade para você. Ela trazia um título para você. Por exemplo, Elias e Eliseu. Você tem o transferir do manto. E você tem a continuidade do Espírito Santo agindo, de Deus agindo no Antigo Testamento, certo? É isso que acontece com a história de Elias e Eliseu. Nesse caso, Bartimeu provavelmente tinha ganhado esse pano, alguém tinha doado para ele, alguém tinha dado para ele, porque a gente vê que ele é um mendigo, então ele não tinha lugar para ficar, e
ele meio que dependia desse pano, não sei lá, como forma de aquecimento, como meio que... Ele se identificava com aquele pano. As pessoas conheciam Bartimeu por causa daquele pano que ele ficava sentado no mesmo lugar da cidade todos os dias, pedindo esmolas. Esse é o ponto que eu quero fazer. A partir do momento que ele joga o seu manto para o lado, tem algumas versões bíblicas que falam que ele deixou o seu manto. Entenda isso no espiritual. Ele deixou o seu título de mendigo, de pessoa que não tinha identidade, pessoa que era conhecido como um mendigo, como um pedinte de esmola, para seguir a Jesus. Ele deixou isso para trás. Ele não olhou para trás. Ele deixou isso de lado. Ele deixou aquilo que o segurava, ele deixou para trás, ele olhou para Jesus e ele seguiu para frente. Você entende o tamanho disso? Ele entendeu pela fé que ele podia ser algo a mais, que ele podia ter algo a mais, que ele podia ter uma nova identidade. Então por isso ele corre para Cristo, ele se vira e ele... Outro ponto muito interessante, a palavra diz que ele deu um salto. Você já tentou correr de olho fechado? Já tentou pular de olho fechado? Com um monte de... A palavra diz que tinha uma multidão em volta de Jesus. Olha o tamanho da fé. Ele simplesmente escutou os discípulos chamando ele. E ele pulou. Olha o tamanho da fé do cara. Olha o tamanho da fé. São pequenos detalhes na Bíblia que a gente não entende. Quando eu vou ter a capacidade e a fé de fechar os meus olhos, deixar minhas vontades para trás, deixar os meus títulos para trás e simplesmente olhar para Cristo. Gente, isso é a maior revelação que o ser humano pode ter. De que ele não depende do natural, mas ele simplesmente depende de Cristo. Isso é a maior revelação que o Espírito Santo pode dar para uma pessoa. E esse cara teve esse momento aqui, e ele nem tinha experimentado o milagre ainda. Ele nem tinha sido curado, e ele já estava experimentando do sobrenatural. Ele não tinha experimentado, cara. Olha como não precisa acontecer algo sobrenatural para você ter uma revelação do Espírito Santo. Para de achar que uma coisa sobrenatural tem que acontecer do seu lado. Para de achar que o seu avô que está com alguma doença tem que ser curado, o seu pai, ou na sua situação financeira, alguma coisa tem que acontecer para você ter um relacionamento com o Espírito Santo. Você não precisa disso. O Espírito Santo é muito grande. A grandiosidade do nosso Deus é imensa. Você não precisa, Ele não depende disso para você ter um relacionamento com Ele. Mas a verdade é que por causa da nossa natureza, às vezes a gente precisa disso para quebrar as barreiras, para a gente poder ter acesso ao Espírito Santo. E é justamente o que o Espírito Santo quer quebrar. A gente não pode depender de milagres. A gente não pode depender de grandes eventos para ter uma profundidade do Espírito Santo. Gente, grandes eventos acontecem, sei lá, 3, 4 vezes no ano aqui na igreja. É só nesses momentos que você vai experimentar Deus? Só nesses momentos você vai experimentar o Espírito Santo? Só nesses momentos você vai orar com um coração tão quebrantado que você vai experimentar a vontade do Senhor para você? Nós não precisamos fazer muito para nos aproximarmos do Senhor. Deixa eu falar para você, você deixar as suas vontades pode parecer a coisa mais difícil do mundo, pode parecer a coisa mais louca, mas na verdade é a coisa mais fácil. Porque a coisa mais difícil, na verdade, já foi feito lá na cruz. Aquilo é o difícil. Alguém ter morrido por você é o difícil. Alguém ter sangrado, sido batido, apanhado por você, isso é difícil. Você deixar o seu título na escola de famosinho, de sei lá o quê, isso é fácil. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Esse versículo eu acho que revela muito do coração que Bartimeu teve. Da revelação que esse cara teve no coração dele, de como o Espírito Santo queria falar com ele.
Eu acabei até mencionando um pouquinho no versículo 52, mas esse é o quarto ponto da minha mensagem. Então, primeiro, encontro com Cristo, quando ele viu face a face, ele desejou ver Jesus face a face. Segundo ponto, não ande em contentamento. Terceiro ponto, que foi o da capa, deixe para trás aquilo que te segura. E o quarto ponto, versículo 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Quarto ponto, caminho em vitória. Olha o tamanho olha como Jesus se coloca como servo no livro de Marcos. O cara vem até ele para receber a cura. E no momento que ele é curado, Jesus fala: vá, você foi curado por causa da sua fé, não porque eu fiz alguma coisa. Olha como para as coisas acontecerem ao nosso redor, olha como elas dependem de nós. Olha como elas dependem de nós. Eu quero falar uma coisa que é para te confrontar mesmo. Porque você não tem vivido o sobrenatural de Deus, você não tem vivido a profundidade do Espírito Santo por causa de você mesmo. E por causa das atitudes que você tem, do seu coração que você tem de encontrar o Espírito Santo. Essa é a crua verdade. Você não tem a maior revelação do Espírito Santo por causa do seu próprio coração. Essa história nos deixa claro isso e várias outras na Bíblia. E eu olho para mim mesmo e falo, eu não experimento mais o Espírito Santo por causa de mim mesmo. Porque eu não tenho acessado isso, porque é meu já, é meu. Jesus já pagou o preço, Jesus já me colocou tudo isso à disposição de mim, eu tenho que acessar, eu tenho que dar o passo de fé, como Bartimeu deu, eu tenho que acessar essa glória, essa grandiosidade de Deus. Isso vem de mim. E olha que massa. Então Bartimeu teve o seu encontro com Deus, ele teve o seu encontro com Jesus, essa revelação, ele é curado, versículo 52. E ele seguiu Jesus pelo caminho. Um ato sobrenatural, uma cura sobrenatural, não foi o suficiente para saciar o coração de Bartimeu. Ele entendeu que a caminhada dele não podia depender de uma cura aqui, de uma cura aqui. Ele seguiu o Senhor, ele seguiu o Senhor Jesus. Gente, quando que a gente vai entender que o nosso relacionamento com Cristo é uma caminhada? Que você constantemente anda em direção a Ele. Constantemente você alcança mais nele. Eu tenho total convicção que, primeiro, ele não foi o único milagre que Bartimeu experimentou. A gente vê na continuidade dos versículos que mais milagres acontecem. Então ele presenciou mais milagres do Senhor Jesus. Não só ele experimentou os milagres, mas como a sua intimidade com Cristo crescia cada vez mais. Vinícius Guilherme, na palavra, ele falou um pouco sobre
entrega total. Você não precisa, sei lá, entregar o jeito que você se veste para Deus, se você usar roupa de igreja. Você não precisa fazer uma coisa assim, fora da sua cabeça. Você só tem que entregar o seu coração para o Espírito Santo. Você tem que entregar aquilo que está mais íntimo, os seus segredos, suas vontades. É isso que o Espírito Santo deseja de nós. Nada mais, nada mais. Nada mais. A partir do momento que você entrega o seu coração, você se deixa na vontade do Espírito Santo, as suas vontades, o seu caminho é mudado. Porque se Bartimeu não tem esse encontro com Jesus, ele fica sentado lá na beira da cidade, na porta da cidade. Ele ficaria sentado lá, nunca teria mudado de vida, nunca teria sido curado, nunca teria transformado o que ele era. Isso acontece simplesmente por causa de um encontro com Jesus. Simplesmente por um encontro com Jesus. Quando que a minha e a sua vida foi transformada dessa maneira? Feche seu olho. Baixe sua cabeça comigo. O Espírito Santo tem cansado de ver pessoas que não acessam completamente sua presença. Porque isso é o que mais acontece na igreja. Isso é o que mais acontece com pessoas que... Abaixe sua cabeça, por favor. Feche seu olho. Isso é o que mais acontece com pessoas que já experimentaram algo do Senhor. Isso é o que mais acontece. Pessoas acessam uma vez a presença do Senhor, aproveitam da bênção, e elas simplesmente saem da presença do Senhor, porque elas simplesmente queriam uma bênção natural. O Espírito Santo tem nos chamado. O Espírito Santo tem nos chamado de uma maneira extraordinária. O Espírito Santo tem te chamado de forma pessoal, de forma proposital, nesse momento. Gente, eu vou chamar algumas pessoas vou chamar você para vir aqui na frente, mas vou ser bem sincero, eu não quero que todos venham aqui na frente, porque um amigo veio aqui na frente. Quero que você que entendeu de forma proposital. Eu vi muita gente conversando. Eu vi muita gente dando risada. Vi muita gente perdendo aquilo que era do Espírito Santo. E esse é o problema dessas pessoas. Mas você que entendeu, pode ser algo simples. Pode ser algo simples. O Espírito Santo, ele vai de encontro. E ele conhece cada detalhe. Pode ser a menor coisa que for. E você sabe que você precisa entregar isso ao Senhor, para que você possa ter um encontro com Ele real. Um encontro como Bartimeu teve, que não só mudou o natural dele, mas mudou o espiritual, mudou o seu coração. Você que entende isso, seja proposital,